Então, agora eu coloquei aqui um quadrinho, tarefa para nós todos em conjunto, e nós vamos preencher o quadrinho. Então, quais são as características, quais são as características que ela dá sobre o corpo denso? O que ela fala sobre o corpo denso para a gente poder preencher aqui? O que tem sobre o corpo denso? Olhem aí ao longo do capítulo. Eu não vou dar colinha não para vocês, vamos lá. Sobre o corpo denso, é também chamado corpo material. Que mais? Também é chamado de Stula Sharira, que é o nome em sânscrito que é dado a ele. Que mais? Corpo grosseiro. Corpo grosseiro. Vocês têm o material em mãos, e vocês viram aqui o que eu fui falando. Sim, eu fui rápido, mas o que mais que tem sobre o corpo denso, né? Eu dei um dos nomes aqui, né? Mas vocês podem ir chamando de outros aqui. Stula significa mais material, e Sharira é veste, tá? É no sentido de veste. Mais algum que vocês destacariam aqui, dessas várias formas de expressão que tinha aqui? Roupa. Corpo físico. Roupa. Corpo físico. Nem esse eu botei. Roupa. São traduções. Corpo físico. É mesmo, roupa, eu tinha esquecido. Mais algum que aparece aí? Vamos Esse sou eu que esse sou eu que estou dizendo, Jane. Esse corpo denso é amontoado de átomos. Amontoado de átomos. E vamos lembrar um detalhe. Átomos são não físicos. São energia, certo? Bom, não vamos discutir física. Vou fazer uma brincadeira? Claro. O avatarzinho do jogo. É verdade. Vou botar aqui entre aspas. O avatar do... Eu vou chamar de jogo mesmo, porque é o jogo que a gente está fazendo. É o avatar do jogo, exatamente. E a atualização para o século XXI. Vamos ao dupletérico. Dos games. Muito bom, Tereza. Boa proposta. O dupletérico. Não sei se vocês repararam, em algumas dessas classificações, vindo de baixo para cima, o segundo é dupletérico ou é prana. Né? Dupletérico e prana, eles cambiam, eles trocam de posição em algumas das classificações. Então, aqui seria o Linga Sharira, certo? Ou o corpo astral. Isso, exatamente, é isso que eu quero. Vamos lá. Quais são as outras que tem aí? Sharira, também chamado de corpo astral. Que mais? Que outras expressões? Veículo da vida. Veículo da vida, tá certo. Corpo de desejos. Não é esse o corpo de desejos. O corpo de desejos vai ser a chamada alma animal, aqui em cima. Né? O papel do chamado dupletérico, Linga Sharira, corpo astral, veículo da vida, e corpo astral também, às vezes, é chamada alma animal. Então, por isso que é mais confuso aqui. E por isso que eu não quero que a gente se prenda nos nomes, eu quero que a gente entenda a ideia de densificação dessa energia, ou, ao contrário, de agremiação, agregação, e por isso que eu achei legal o amontoado de átomos colocado pela Yara, porque vai se tornando cada vez mais denso. Essa é a ideia, né, de densificação. O dupletérico tem por função ser o veículo da energia que circula nesse conjunto. E por isso ele é chamado também de
molde, tem uma outra palavra, eu vou botar molde aqui, mas eu esqueci a palavra, mas a partir do qual a densidade do corpo físico se forma. É no duplo etérico que trabalha a acupuntura, é no duplo etérico que trabalha o toque terapêutico sutil, né? É no Linga Sharira, no corpo astral, veículo da vida, etc., que a gente sonha, né? Há muita discussão sobre isso, mas é mais sutil do que o corpo denso, mas é muito denso em relação aos outros. Fala, Bruno. Olá. No contexto da escola Sankhya, né, geralmente a gente vê o Linga Sharira traduzido como corpo sutil, que na Vedanta corresponderia, no sistema da Vedanta, a gente viu esse termo, Sukshma Sharira, que também é um termo que a gente vai ver no contexto do budismo Vajrayana, quando se refere ao corpo sutil, e a gente vai procurar a palavra em sânscrito, a gente vê essa mesma palavra, Sukshma Sharira, porque é com esse corpo Sankhya, energético que exato, você consegue fazer as práticas. Sim, Walter. Exato. E no contexto Sankhya, ele é chamado de Linga Sharira, né? Lembrando que muitos desses termos aí a Sankhya vai usar muito também, né? Como também depois do livro dos rishis, mais adiante a gente vai ver. Exatamente. E a gente está falando de... Eu escrevi Sukshma, correto? Acho que sim. A gente está falando de tradições irmãs, de um mesmo contexto, um contexto muito próximo, e por isso essa mistura de elementos, o que fortalece a ideia de compreensão de que o processo possa ser esse. Porque a gente vai ver um Shankara falando assim, um Siddhartha falando assim, um Patanjali falando assim, uma Blavatsky falando assim, os Mahatmas falando assim, então, talvez possa ser verdade, né? Eu não sei, eu estou estudando, né? Mais alguma coisa, Bruno? Obrigada. Walter? Eu? Sim. Jane, uma coisa que me ocorreu, me lembrei, é que há um veículo aí, eu acho que é o Linga Sharira, eu já estou pegando de uma memória antiga, estudos bem antigos, quando eu li alguma coisa lá do Geoffrey Hodgson sobre o nascimento e o crescimento das crianças. Quando as crianças se desenvolvem até 7 anos, eles formam um veículo, e o veículo mental ele é completado ali, o princípio mais superior. Mas eu creio que o crescimento e até o nascimento de uma criança através das forças dévicas, ele utiliza muito esse Linga Sharira, porque parece que ele trabalha como se ele fosse um molde daquilo que vai se dar e vai se desenvolver como corpo mais grosseiro, que é o Stula Sharira. O Stula Sharira. É muito bem colocado, Walter, exatamente porque, assim, eu citei que a acupuntura trabalha aqui, o Doin trabalha aqui, outras práticas desse tipo trabalham aqui, inclusive a homeopatia, que trabalha com as forças vitais, as energias circulantes nesse corpo, e assim tenta fazer o tratamento não tocando o corpo diretamente, mas a energia que circula nesse corpo, e ela circula por esse meio, e a energia vai ser o prana, que são os ares vitais. E o que você está falando, Walter, se associa ao que o Bruno acabou de comentar também, que também esse corpo energético é o corpo utilizado nas práticas. Por que durante a meditação há uma recomendação de você fechar os sentidos externos e aquietar completamente o seu corpo denso, para que o corpo energético possa sutilizar-se e permitir que estados mentais cada vez mais sutis, puros, elevados, possam conduzir a sua energia, a sua
o seu fluxo mental, e vai se trabalhar muito com a questão dos ares vitais. Nenhum dos princípios pode ser ignorado. E quando a gente falar, né, das nossas práticas de vida diária, isso aqui está por trás. Se a gente não entende a energia dos princípios, a gente não vai ter práticas de vida diária que nos permitam alçar a estados de consciência mais elevados. Porque cada um desses precisa ser trabalhado desde o corpo físico. Então, quem não faz exercício, gente, dificilmente alcança a libertação, tá? Precisa fazer práticas em todos os níveis. Né? É claro, eu não estou falando que precisa ser atleta, não, tá? Mas, assim, esse corpo sutil, inclusive na questão do desenvolvimento da criança até o adulto, né? Existem muitas ideias acerca disso. Mas me parece, concordando com você, Walter, que o Linga Sharira, o duplo etérico, né, esse corpo sutil, ele dá o molde, né, assim também sempre eu entendi. E o corpo físico termina o seu desenvolvimento no sentido das suas bases até os 7 anos. O corpo, a energia emocional termina as suas bases, os seus fundamentos, até os 14 anos. Todo mundo conhece como é que é a adolescência, né? Que é emoções à tona o tempo todo, né? E a energia mental é moldada, preparada, fundamentada, não que não exista mente desde o bebê, nem que não existam emoções desde o bebê, e nem que não existam depois, mas do que eu estudei até hoje, o fundamento dessas energias, no caso da mente, até os 21 anos, em torno de, né, que são as idades de 7 em 7 anos. E, a partir daí, começa a haver mais condições de efetivamente dar um salto qualitativo para a abstração. Raramente você vai ver grandes capacidades abstratas nos adolescentes. Né? Pós os em torno de 21 anos que você começa a ter essa capacidade de maior nível de abstração. A Jane é assim? Não, não é assim, mas há indícios nesse sentido. E há uma literatura que aborda isso. Né? Tentei fazer meu doutorado nessa área e ninguém quis me orientar. É um horror, né? Por que será? Mas muito bom, Walter, muito bom. Obrigada. Vamos adiante? Vamos para o prana. O que a gente pode pôr aqui no prana? Energia vital. Que mais? Opa! Vejam aí o que tem. Tem que abrir o áudio. Eu vou colocar também, que não apareceu aí, mas também é conhecido como os ares vitais. Que mais? Seria o Jiva? Sim, também foi apresentado como Jiva. E que mais? Essência vital. Essência vital, eu já estava escrevendo um outro aqui que também tem, que eu sei de cabeça que está aí. Essência, já fui para o essencial. Essência vital. Princípio vital. Isso, princípio vital, que era o que eu ia escrever. Que mais? Aparece mais alguma coisa? Vitalidade. Vitalidade, exatamente, como um princípio. A expressão de Atman como vida, como vitalidade, é este princípio. A expressão de Atman como matéria densa é o Stula Sharira. A expressão de Atman como molde energético é o Linga Sharira. Percebem? Sim, quem foi que falou? Mas foi você que comentou agora? Eu perdi aqui. Não. Alguém fez um comentário e eu não ouvi.
Mais alguma colocação? Num estudo que eu fiz sobre os princípios do homem em Blavatsky, que está publicado numa das revistas do Teosofista, eu achei muito interessante que quando a Blavatsky fala dos princípios na Constituição do Homem, está aqui, Blavatsky, aí, ó, né? Blavatsky, o estudo dos 7 princípios no homem, quando ela fala de prana, ela mostra que todos esses princípios estão em todo o ser. Ou seja, o Stula Sharira, ele tem em si o duplo etérico, o prana, a alma animal, manas, buddhi e atma. Cada um deles tem todos eles. E que prana é como se fosse enquanto o duplo etérico é a aura, o prana é o que mantém essa aura viva. É a vitalidade, é essa energia, né? Então, quando essa energia está correndo errado pelo duplo etérico, se manifestam as doenças, que vão, quando começa o negócio a ficar feio mesmo, porque enquanto está só em desequilíbrio energético, que não é pouco, a gente vai trabalhar mais com a mente, com as emoções, com a acupuntura, com terapias sutis, com terapia psicológica, Homeopatia. com homeopatia, né? Agora, quando o negócio, a gente insiste em vibrar errado, tipo, passa o tempo todo estressado, né? O corpo acaba manifestando fisicamente doença. E aí, a gente está mais ferrado, porque é muito mais difícil curar a doença já no corpo físico do que tratá-la antes que chegue nesses níveis mais densos. Gente, isso é práticas de vida diária. Sem uma saúde minimamente adequada, você não consegue desenvolver seus estados de consciência. Ah, então eu estou ferrado. Bom, eu tenho doenças severas no meu corpo, de nascença, né? Mas a gente faz o que é possível e a gente sempre pode melhorar. Mas vai depender muito do nosso trabalho com todos esses princípios. Fala, Paulino. Jane, é só uma curiosidade. Quando Blavatsky fala na doutrina secreta sobre prana, uma coisa que eu achei interessante prana é a vida universal, o princípio da vida universal no homem. Tem até um esquemazinho que ela coloca, ele envolvendo todos os outros princípios, né? Então, ela até diz no artigo, prana é o respirar da vida que vivifica todos os princípios, né? Então, repete essa frase, que essa frase é muito bom. Prana é o respirar. É o respirar da vida. É o respirar da vida. Tem um artigo dela que ela até coloca, que é assemelha ela nefesh, e ela faz uma diferenciação entre jiva e prana, e diz que prana só surge quando a criança nasce, é quando o jiva se torna prana. É interessante. Mas o que é bonito é ela colocar o prana como o princípio, a força vital, que não é algo que começa a aparecer com o indivíduo, é a força vital universal, né? Eu lembro disso, exatamente quando eu escrevi também, porque eu ia trazer esse desenho, inclusive, que você está falando aí, mas acabei não tendo tempo e não trouxe. É um desenho bonito que ela faz, né? E por dificuldade penso eu, de trabalhar isso mais do que tridimensionalmente, né? O desenho mostra assim, Atman como um sol, a lua é o Budi, que acolhe o Atman, né? Aí tem a estrela de 5 pontas, em que a condição de manas está em cima, conectada com o Budi, e há um grande círculo circundando todos esses princípios, alimentando com energia vital cada um deles para que funcione, que é prana, né? E nesse artigo ela vai fazer essa associação com a energia universal, aí o negócio complica mais, ela vai para o Hiranyagarbha e fica por aí mesmo, mas está bom aí. E acho muito bonita essa frase, Paulino, que você chamou a atenção, né? Que é o princípio da vida universal no homem e que alimenta todos os princípios, né?
Então, o quanto é importante a gente trabalhar com a vitalidade. De onde provém, qual é a nossa fonte de vitalidade no planeta? O Sol. E tem gente que foge do Sol o tempo todo. Nós precisamos cuidar da vida no planeta e trabalhar com o Sol, respeitar o Sol. Não é à toa que muitas práticas espirituais têm essa postura de reverência ao Sol, né? Tem uma prática de yoga, a saudação ao Sol, é muito comum em muitas tradições, né? Eu acho isso muito interessante. Walter. Sim. Tem ali uma diferença entre homeopatia e floral. Me parece que eles têm uma atuação Em nesses níveis diferentes. sutis aí, né? Esse da alma animal e de manas, principalmente, não sei de Budi, não sei, não sei. Não, é sutil demais. Budi é uma coisa muito abstrata, uma coisa assim que o Alberto diz assim, o Budi é uma coisa que ninguém sabe o que é realmente. Né? Não. Mas eu acho interessante a tua colocação, porque os florais, tradicionalmente, trabalham mais com aspectos emocionais, eu diria, né? São condições dos teus estados de espírito, das tuas emoções, que te colocam em situações de maior equilíbrio ou desequilíbrio. Então, eu acho que a isso você está se referindo. Eu diria que aqui, na alma animal, está afetando mais os florais. Os bons florais, gente, porque também tem um monte de pseudo-esotérico, que deixa para lá. Enquanto que a homeopatia trabalha aqui, com duplo etérico. Aqui embaixo. Claro que circula, nada disso é separado. O reflexo vai se dar tanto no corpo mais denso, quanto nas energias mais sutis. Tanto que dinamizações da homeopatia, que a gente usa muitas vezes acima de 30, de 100, de 200, de 500, elas vão afetar a mente. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber usar. Né? Então, é tudo muito interessante. Quanta coisa que a gente tem para aprender, e por isso que a gente tem que cuidar da gente para poder viver mais tempo, para poder aprender. Porque, não sei se contar para vocês, mas quando a gente morre, a maioria de nós esquece. Aí tem que começar tudo de novo. E tem que dar sorte ainda de ter o bom karma, de nascer numa família que te permita estudar e conhecer um grande instrutor que te ajude. Né? Então, vamos lá. Mas que não seja esse o nosso motivo. Né? O motivo é para ajudar todo mundo, benefício de todos os seres. Desculpa, Walter, te atrapalhei. Mais alguma coisa? Sim, ali, complementando isso, as pessoas que que tomam psicotrópicos, essas coisas, pessoas que têm uma orientação mais nesse sentido, alguma alteração psíquica pessoal que necessite um acompanhamento, um tratamento com um medicamento que afete também os estados mentais, isso? Isso eles tomando esses remédios, ou toma um ou outro, ou pode, por exemplo, um floral e uma homeopatia ajudar a tomar menos remédios desse tipo. Não é meu caso, tá? Eu só estou pegando em... Não, mas é interessante, e tu sabe que eu gosto disso. Eu gosto não de fazer isso, mas dessa temática, porque ela é prática, ela é da vida. Remédios receitados, né? Então, me ocorreu essa pergunta. Boa. Da minha prática, Walter, isso é muito difícil de ajustar. Boa parte dos medicamentos alopáticos que afetam os estados mentais são
muito destruidores da mente, e hoje em dia, muitos deles está sendo comprovado que levam a Alzheimer e outras doenças desse tipo, mas muitas vezes eles são necessários, sim, porque depende do estado de saúde, inclusive física, da pessoa. Acho que a gente tem que estudar muito para isso, mas eu, particularmente, na minha prática, na minha casa, sim, a gente associa florais, homeopatia, acupuntura e alguns, é muito raro tomar medicamento alopático, mas quando necessário, sim, sim, porque tem hora que precisa, e ainda bem eles existem. Infelizmente, em grande parte dos casos, são muito mal usados, mas em alguns momentos, quando a pessoa sai de si, ela precisa voltar e às vezes não tem nenhum xamã, e às vezes o xamã é pior ainda, né? Então, eu acho que a gente depois vai tentando voltar a um estado, a pessoa, né, vai tentando voltar a um estado de equilíbrio. E para isso, eu acho que usar de outros recursos, como meditação, exercícios físicos, sol, dormir bem, se alimentar bem, e usar alguns desses recursos, acupuntura, florais, homeopatia, sabendo usar, né? Eu acho que podem ser muito úteis, sim. Mas é uma opinião, não posso dizer que é de leiga, não, eu tenho doutorado em saúde, mas é delicado. Mas eu acredito nisso, sim. Tenho visto que funciona. Mas funciona aqui, ó, principalmente. Se a gente coloca uma determinação de é possível, nós vamos ficar bem, vamos embora. E às vezes, não dá, faz parte. Mas muito bom a tua lembrança, Walter, uma boa chamada. Mas diga. Rapidamente, esse tema me atrai muito, eu realmente, essa divisão, não é divisão, né, essa classificação do homem, do corpo e tal, é muito interessante. E aí eu estava pensando, eu acho que quando o Paulino falou sobre a questão da criança, quando ainda ela é concebida, ela tem um corpo físico dentro da mãe, né? Mas ela tem também um duplo etérico, e é muito interessante que no nascimento, quando ela dá a primeira inspiração, o primeiro o primeiro contato que os órgãos internos vão ter com o mundo físico, com o mundo mais denso, que é através dos pulmões, né? E aí está ligado muito ao prana, né? Respiração. Quando inspira, eu acho isso assim fantástico. Eu realmente acho que é muito bonito isso. Isso é muito lógico para mim, tá? E depois eu acho assim, sempre todos esses elementos vão estar presentes dentro da formação desse ser. O que vai acontecer é uma evolução e um desenvolvimento desses outros aspectos, desses outros princípios para se manifestar, né? Que eu concordo. Não é? Eu assim exatamente. que eu intuo, sabe? E tem um dado interessante sobre isso que nos aproxima novamente do nosso livrinho. O Chandogya, eu tenho quase certeza que é o Chandogya, mas não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que é o Chandogya Upanishad. Lembram que a gente falou do Chandogya Upanishad? Uhum. Ele descreve como a criança, eu acho que eu comentei isso em alguma dessas reuniões lá para trás, como a criança, do ponto de vista dos Upanishads, dessa tradição, é formada dentro do corpo da mãe. Como a energia vital do pai, por meio do sêmen, do esperma, chega, toca o óvulo da mãe, e ali, como é que... Ele vai contando tudo isso e fala exatamente dessa troca de energias e o quanto é importante, mas esse contexto de estar no útero da mãe e trocando energias com essa mãe e com o ambiente, e isso que você falou. Quando ela sai e tem a sua primeira inspiração, e é inspiração nos dois sentidos, né? Ela inspira e ela também se inspira, que esse seja um ambiente de uma boa inspiração, né? Um bom começo, ou recomeço, né?
e que sim, é o primeiro contato que ela tem, e é interno, do ponto de vista dos órgãos, é interno, né, com o mundo. Ela só passa a ter uma sensação pessoal quando ela respira, porque antes disso, tudo que ela sente é a mãe. Ela e a mãe, e assim, eu sou mãe, eu tive filha, e era muito, alguns de vocês conhecem, era muito intenso, imagino para as outras mães a mesma coisa, de que quando eu estava triste, ela chorava. Quando ela estava chorando, eu sentia. E até hoje, às vezes eu ligo para ela e digo, o que está acontecendo? Porque a gente cria um link, um vínculo que é muito forte, né? Muito forte. Mas também deve ser um vínculo longínquo esse também, né? Muitas vezes. Muito bom. Gente, alma animal. Ou quais outros nomes, quais outras chamadas que tem aqui? Cama-rupa. O que mais? Rupa. Cama. Que mais? Também foi chamado de corpo astral, e é chamado frequentemente, não é o corpo, mas se vincula a corpo astral, novamente. Que mais? O que mais que tem aí? A força dos desejos. É isso que eu estava esperando. Força dos desejos. E eu ia colocar, Bruno, foi o Bruno, né? Eu ia colocar como veículo dos kleshas.